Fala pessoal, sejam muito bem-vindos novamente. Estamos aí de novo hoje, pela segunda vez no dia, ainda vai ter uma terceira. Agora para conversar com um querido amigo, colega, Marcos Scalerci, juiz lá do TRT de São Paulo, TRT2. Marquinhos, estou vendo que acabou de entrar, o pessoal está começando a entrar. E a gente vai fazer essa live comemorativa aí do lançamento do livro. Ele já solicitou aqui, já está entrando. E a gente vai conversar um pouquinho sobre o meio ambiente do trabalho, sobre saúde e segurança do trabalho. Fala, Marquinho. Fala, Filipão, tranquilo? E aí, beleza? Beleza, meu. Tranquilo, tudo certo? cara. Tudo certo, graças a Deus. Pô, prazerzão falar contigo aí. Quanto tempo que eu não falava contigo? Prazerzão aí, obrigado por aceitar o convite. Para marcar o lançamento do livro aí, comemorar, né? Eu acho que a gente está num momento tão difícil no Brasil, no mundo, e momentos bons assim, acho que tem que ser comemorados, né? E você é um cara que é tão alegre, tão pra cima, tão alto astral, que vai ser muito bom, com certeza, falar contigo. Essa tua energia positiva aí. E quero te agradecer muito aí pela sua disponibilidade, meu amigo. Ô, Felipe, eu que te agradeço, cara. Tenho uma admiração muito grande por você, como pessoa também, e como autor, doutrinador, né? Falei por você logo que você me convidou, a sua obra primeira, né? Que eu tive acesso ao curso de processo do trabalho, baita livro, né? Virou de a referência a todos nós, juízes, advogados, analistas, técnicos, em curto espaço de tempo, né? Foi parabéns mesmo pela brilhante obra. E essa obra agora, já estou ansioso para adquirir também, porque com certeza vai ser um sucesso, né? E o tema, né? Direito do trabalho no STF, né? É o tema mais de grande relevância para nós da área trabalhista. O que está mudando? O STF, podemos dizer com todo respeito sempre, que está praticamente quase construindo um novo direito do trabalho. As interpretações novas do STF está mudando paradigmas de anos e anos nosso de doutrina trabalhista. Então, essa obra sua com certeza veio a calhar num momento muito oportuno, muito importante. Mas eu que agradeço, e não preciso nem falar, eu tenho um carinho especial pelo TRT1, por todos do TRT1, né? Fui juiz do TRT1, foi um momento muito feliz da minha vida. Você ficou uns 2 anos aqui, mais ou menos, né? Isso, foi um ano e pouco. Um ano e pouco, foi um momento muito feliz da minha vida, fui muito bem recebido por todos do TRT1, sabe? Era um momento ali, primeiro momento de alegria, ingresso na carreira, e segundo, o carinho do carioca, a recepção do carioca, eu falo que não tem igual. Acho que só se equipara ao nordestino, porque não tem igual. É um povo hospitaleiro, um povo alegre, né? Eu não sei se eu te falei isso já. A sua prova oral eu assisti, você lembra disso? Eu acho que não sei se eu te falei já. Acho que era o Evandro, que era o examinador, não era o Evandro? Exatamente. Tinha o Evandro. Eu lembro que eu assisti, na época eu fiquei impressionado. Eu estava começando a estudar para o concurso na época. Se eu não me engano, foi 2009, né, que você passou? Isso. Exatamente. Foi 2009. Eu tava começando a estudar e aí eu vi você, eu falei, caramba, esse cara é um monstro, né, e tal. Eu achei essa prova sensacional. Você bem novinho, né, sem barba, eu lembro você bem diferente, assim. E é muito legal isso, né, como assim, depois assim, já tem um bom tempo isso, né, já tem 12 anos, né, mas muito legal, assim, a gente ser colega depois e poder se conhecer, conversar, assim, pessoalmente, muito bacana mesmo. Assim, eu tenho uma boa lembrança da sua prova, foi bem marcante para mim, sabe? Muito legal. Foi. Mas... Era o ministro, era o Evandro, o outro desembargador era o desembargador Alexandre, que é uma pessoa fenomenal, que acabei virando amigo. Botafoguense, sofredor. Botafoguense roxo, é uma espécie, eu brinco com ele que é uma espécie de extinção, né? É difícil achar um botafoguense para zoar, né? Quando a gente ganha deles, mas é só brincadeira. Só eu sei que você é palmeirense aí, roxo, né? Eu sou flamenguista aqui, estamos torcendo aí. O Flamengo tá bem, o Flamengo tá numa fase muito boa. Não, a esperança é que a esperança minha como palmeirense é o Flamengo manter o Rogério Ceni, cara. Porque se mandar embora o Rogério Ceni e pegar o Renato Gaúcho, aí ferrou, aí não tem pra ninguém. Aí porque o Flamengo, você acha que o Ceni é mais fraco, né? Eu acho que o Ceni é mais fraco. Acho que o Renato Gaúcho ia calhar direitinho no Flamengo, aí ia dar uma química ali que não ia segurar, não. Não, e se mantivesse o Jorge Jesus, então, amigo, aí que ninguém ia segurar, né? Mas isso aí tá bem lá em Portugal. E pro Palmeiras resta fazer rivalidade com o Flamengo, porque aqui em São Paulo, nosso rival Corinthians, coitado dos corintianos. Os caras não estão pagando marmita, estão passando vergonha aí, falando que para seguir a Carol Portalu, os corintianos não tem mais rival aqui. O pessoal, teve gente mandando aqui, vai Corinthians aqui, mas tá difícil. O Vasco aqui no Rio também, coitado. Assim, a gente fica zoando assim, mas o Vasco é um time grande, né? E é um time que tá em tanta dificuldade, caindo pra Série B tantas vezes, né? E você vê a diferença de uma boa administração, né? O Flamengo, uns anos atrás, estava muito ruim também.
E o Flamengo, com uma boa administração e tal, o clube, pô, foi lá para cima, né? Então acho que tem muito a ver com isso também, com a administração. Mas, meu amigo, vamos Exatamente. falar um pouquinho sobre direito, então, né? Que é bom também, né? Bora! Então, a gente separou para conversar hoje aqui sobre o meio ambiente do trabalho, né? Sobre a parte de meio ambiente, saúde e segurança do trabalho, que é um dos tópicos lá do livro novo, né? O Supremo decidiu várias questões com relação a esses temas e certamente ainda vai decidir outras. A gente vai só pincelar aqui rapidamente algumas delas. E aí uma questão interessante é a questão que está perto do aeroporto aí, não? Pode falar, desculpa. Parece que passou um avião aí, não sei se você está perto do aeroporto. Passou bem na hora, passou o avião. Ah, tranquilo. É falar mal de corintiano que a coisa acontece. É que passa o avião na hora. Boa. Então, aí teve a eleição do até anotei aqui, que é o RE 654833, repercussão geral, que é com relação à responsabilidade civil por dano ambiental, né? E aí o Supremo fixou a tese de que existe responsabilidade objetiva por danos causados ao meio ambiente, né? A obrigação de reparar o dano, seja um dano moral coletivo, seja um dano individual, eventualmente, né? Só que o Supremo decidiu isso, a gente sabe, né, Marquinhos? O Supremo decidiu isso com relação ao meio ambiente em geral, não foi com relação ao meio ambiente de trabalho. Era uma situação de poluição, se não me engano, numa reserva indígena, alguma coisa nesse sentido. E aí simplesmente veio a decisão. Aí eu te pergunto, essa decisão, né, que fixou a responsabilidade objetiva pelo dano ambiental, você acha que isso também se aplica para a nossa área, para o direito do trabalho, ou seria uma coisa específica para o direito ambiental estrito sensu? Excelente, Felipão. Bom saber que tem um capítulo no seu livro sobre esse tema, fenomenal. Já fica aí a galera que me segue, já bora seguir o professor Felipe Bernardo, o Instagram dele tá aí. Fique atento com essa nova obra do direito do trabalho no STF. E olha só, Felipe, eu vejo assim, é possível sim defender para o meio ambiente do trabalho, é possível, fundamento tem, eu não vou falar que vai prevalecer, mas fundamento tem. Se nós pensarmos no artigo 200, inciso 8º da Constituição, combinado com o 225, parágrafo 3º, que foi a tese do STF, e pensar que lá no 200, inciso 8º, fala meio ambiente, nele inserido o meio ambiente do trabalho, fazendo essa reflexão, que inclusive, se nós pegarmos a primeira jornada de direito material e processual da Ana Matra, lá atrás, eu lembro, que ainda estava como concurseiro quando veio essa jornada, acho que foi meados de 2007, salvo engano, já foi defendido lá atrás, nessa primeira jornada, que não é jurisprudência, logicamente, são enunciados doutrinários, foi sustentada essa possibilidade. Então, minha primeira análise, juridicamente, estaria como sustentar a possibilidade. Mas a gente não pode ficar só pensando na parte teórica, a gente pensar na prática. Vamos trazer isso para o nosso mundo real, para a nossa sala de audiência, para o fórum. Eu acho difícil que vai ampliar desse jeito a responsabilidade para qualquer lesão gerada dentro do meio ambiente de trabalho. A tese, lógico, que as empresas, e vamos sustentar com o argumento, é se pegar que nós temos regra própria no artigo 7º, inciso 28, que fala, né, da responsabilidade subjetiva ainda, deixando de forma excepcional somente na atividade de risco. Generalizar para qualquer lesão no meio ambiente do trabalho, em que pese eu, como Marcos Scalerte, gostar dessa ideia, como professor, para defender, eu gosto dessa ideia, mas para a nossa prática forense, vejo assim uma tese que não vai ser fácil colar. Eu vejo que na prática forense, assim, qualquer lesão ao meio ambiente de trabalho, colar essa tese vai ser difícil. E até porque, se nós pensarmos, foi por coincidência agora vi que a colega Gisele mandou, se nós pensarmos nesse período de Covid-19, poder generalizar que qualquer contaminação, qualquer lesão ao meio ambiente incluiria uma contaminação por Covid-19, geraria uma responsabilidade objetiva, tudo bem que do Covid eu vejo que tem um debate anterior que é o nexo causal, né? Demonstrar que a contaminação se deu no trabalho. Mas ainda assim, superado o nexo, já cogitar a responsabilidade objetiva, vai ficar difícil. Então, como posso dizer, doutrinariamente, academicamente falando, é possível sustentar, teria elementos para defender. Agora, se formos para a linha de frente, sala de audiência, processo em si, eu vejo que é uma tese que vai ser complicada para colar na prática. Entendi. Você acha que na prática vai ser difícil? Você acha que na prática vai... então, até no livro eu sustento que essa decisão do Supremo, ela se aplica também para o meio ambiente de trabalho, né? E aí baseado naquela ideia de que o meio ambiente ele é uma unidade. Então a gente tem a divisão, né, doutrinária, até a menção na lei, meio ambiente biológico, meio ambiente do trabalho, meio ambiente, enfim, físico, etc. As várias modalidades do meio ambiente. Só que, na verdade, o meio ambiente é uma coisa só, né? O meio ambiente nada mais é do que aquela interação, né? Tem uma conceituação até legal sobre isso, agora eu não vou lembrar de cabeça, claro, mas que menciona que o meio ambiente ele é essa confluência, essa interação de fatores biológicos, químicos e físicos,
né? E que vão gerar a possibilidade da vida e da vida humana, principalmente, né? E aí, assim, eu sinceramente, assim, eu tenho muita... O Supremo realmente, quando decidiu a repercussão geral, ele não decidiu a questão, como eu falei, que você falou também, sobre esse enfoque trabalhista especificamente. Mas o fato é, se o meio ambiente é um conceito unitário, é uma coisa única, né? Não tem como separar o meio ambiente do trabalho do meio ambiente, por exemplo, digamos assim, natural, né? Vamos imaginar uma situação de uma indústria que faça uma poluição ambiental, né? Aí você imagina, aquela indústria, se ela faz uma poluição ambiental, se ela degrada o meio ambiente, e isso causa prejuízo, por exemplo, àqueles moradores daquela região, aí você teria responsabilidade objetiva dessa indústria. Mas para com os trabalhadores, em relação aos trabalhadores daquela indústria, não teria responsabilidade objetiva, né? Então seria subjetiva, seria uma situação que dependeria enfim, de prova, talvez de culpa. Então, assim, me parece que fica um pouco incongruente a gente tratar, porque talvez no mesmo caso, né, eu teria um tratamento talvez melhor, digamos assim, né, para uma pessoa que fosse um consumidor, fosse uma pessoa, um morador da região, do que para um trabalhador, né? Então, eu acho que esse tratamento unitário, a minha tendência seria dizer que sim, mas realmente concordo com você, que é uma tese que vai gerar polêmica, que vai gerar discussão, né? Porque certamente o Supremo, quando decidiu, ele não falou especificamente sobre o meio ambiente do trabalho. Mas é bem interessante. Essa questão da Covid também, que você mencionou, eu também analiso isso no livro novo, né? Assim, a minha posição aí, eu acho até que você talvez concorde um pouco comigo, pelo que você falou. Mas a minha posição, pelo que eu sinto, é um pouco minoritária nesse ponto, né? Porque, assim, eu vejo muita gente defendendo, a maioria parece, defende o seguinte: olha, a gente sabe que o Supremo não falou que a Covid é doença do trabalho, ele pode ser doença do trabalho, de acordo com a situação, né? Mas enfim, o Supremo falou que, inclusive, é possível responsabilidade objetiva em tese, né, para essa situação da Covid, mesmo sem culpa. E aí as pessoas dão o seguinte exemplo: digamos uma empregada no supermercado, empregado no supermercado, ou até no hospital e tal, ele teria um risco muito maior. Eu até concordo que existe um risco muito maior, mas o que pega para mim é o que você falou do nexo causal, porque assim, a gente sabe que mesmo na responsabilidade objetiva, o autor, né, aquele que pede indenização, ele tem que comprovar obrigatoriamente o nexo causal, quer dizer, ele tem que comprovar uma relação de causalidade entre o dano que ele sofreu, a doença, né, e o trabalho que ele desenvolvia. E no caso da Covid, assim, por mais que seja uma situação muito delicada, né, para os dois lados, principalmente para o trabalhador que pode pegar aquela doença e falecer, né, e a gente sabe tanta gente boa e querida que faleceu e ficou doente com esse vírus. Mas eu penso o seguinte: olha, essa pessoa, quer dizer, eu não tenho como saber onde que ela pegou o vírus. Eu posso estar aqui, eu posso pegar o elevador do meu prédio, apertar o botão ali e pegar a Covid e não vou nunca saber onde peguei, né? Então é claro que você pode ter uma exposição um pouco maior em alguns lugares, mas comprovar o nexo causal, eu acho que é muito complicado, talvez até inviável, né? Então, assim, e a situação que eu acho delicada aqui também, Marquinhos, que eu acho que talvez eu acho que te preocupa também pelo que você falou aí, é a situação, principalmente assim, imagina uma situação de falecimento, né, por Covid. Então, assim, aí eu vou considerar como nexo, eu vou considerar como doença ocupacional, digamos, e vou responsabilizar o empregador. Agora, imagina se é um pequeno empregador, uma pequena padaria da esquina ali, que tem 2, 3 empregados, aí o empregado faleceu por Covid. Eu vou considerar como doença ocupacional. Isso vai gerar um pensionamento. Imagina um pensionamento vitalício por conta do empregador, o empregador que vai ter que pagar isso, né? Imagina um pequeno empregador por conta da Covid, né? Eu acho que é um pouco exagerado isso, você não acha, não? Felipão, eu penso exatamente como você, bem parecido mesmo. Vai ser uma situação que, lógico, é nova, não dá para ousar bater o martelo, linha de entendimento. Trabalhar com indícios nunca é o melhor meio de prova, né? Você começar por indícios, um nexo causal presumido, ver alguns colegas, mas temos o nexo técnico epidemiológico, que é um nexo presumido, mas o nexo técnico epidemiológico ele se baseia numa lista já definida do que se enquadraria como nexo presumido, que não está o Covid-19 nesse momento, nessa lista. Então é difícil. Tem N fatores, eu acho que teria que ser uma coisa, teria que ter algo, uma evidência muito forte mesmo. Até porque senão a gente vai acabar transformando também, e quem me conhece até das aulas, sabe que eu até brinco, falo que eu tenho um pé mais pro lado do trabalhador, eu brinco em aula, falo, só ver pelas minhas roupas, que eu sou mais larga. Então, eu tenho um lado mais social. Mas aqui nesse caso, se a gente for começar a interpretar diferente, a gente vai transformar o empregador num segurador universal, no sentido de que ele vai estar respondendo por tudo, e por algo que dificilmente a gente consegue ter a prova.
Lógico, é fundamental uma sentença, a gente sempre, pela experiência de juiz, você tem, eu tenho, sabe, nós temos, a gente como vai poder se basear em indícios, em tentar defender um nexo causal presumido, mas efetivamente, será que esse é o melhor caminho? Será que essa é a reflexão? Essa é uma das reflexões que temos que fazer agora, certo? Nesse momento. E por isso que eu falei, eu concordo do que você falou do meio ambiente de trabalho, da possibilidade de sustentar a tese como meio ambiente único, eu penso igualzinho. Mas aí se a gente levar isso para a prática, para as nossas decisões, eu penso como você também pensa, mas a gente conhecendo pela nossa experiência de judiciário trabalhista e até de você melhor do que ninguém agora, que como especialista da jurisprudência do STF, eu não sei até que ponto o STF também alcançaria essa ideia de generalizar a responsabilidade objetiva para qualquer meio ambiente, para também o meio ambiente do trabalho, em que pese o que você falou é perfeito, a sua tese que você defende no livro é excelente, o meio ambiente é único, é um só, não tem como, ele tem diversos fatores envolvidos, mas ao final, ao frigir, é um só. Mas na prática, é difícil, eu vejo desse jeito. Perfeito. Bom, deixa eu responder aqui. O Luiz Carlos perguntou com relação a onde poderia adquirir a obra. Na verdade, no site da Juspódio, né? Na editora Juspódio, é só pesquisar lá que vai achar tranquilamente. E ele perguntou também aqui se na doença ocupacional é necessário o perito médico conhecer o local de trabalho em caso de movimentos repetitivos, né? Bom, o ideal seria, sim, né? O ideal seria o perito poder verificar a ergonomia, né? Isso é muito comum em casos de banco, né? E aí aquele trabalhador pede uma indenização porque adquiriu aquela LERDOT, e aí ele pede essa indenização porque supostamente o ambiente e o trabalho contribuíram. Em princípio, o ideal é que o perito vá ao local, ele possa verificar, né? O que acontece muitas vezes é que aquela situação do mobiliário foi modificado, né? Então assim, os móveis não são mais os mesmos, ou até a agência fechou, aquela empresa fechou, por exemplo. Aí nesse caso não vai ser possível a perícia in loco, né? Mas sempre que possível, de preferência, sim, seria ideal que o perito visse. Mas caso não seja possível, ele vai fazer talvez pelos exames e tal, talvez com algum elemento que ele possa ter da época, alguma foto, por exemplo. Você concorda, Marquinhos? Não, perfeito. O ideal, né, da perícia é a perícia in loco. O ideal, sempre que possível, quando necessário é. O Felipe conhece a realidade de uma grande capital, Rio de Janeiro, aqui de São Paulo também. Só que nem sempre isso é possível, nem sempre é viável. A gente realmente tem o judiciário em todo, uma demanda de perícia muito grande, entendeu? Até se cogitava um tempo atrás a possibilidade do perito institucional, de ter um servidor perito, né, de existir um setor do fórum só responsável pela perícia, até para permitir que fosse feita uma perícia até um pouco mais complexa, mas nem sempre é possível. O ideal é a possibilidade da perícia também no local, no caso de doença, não só na perícia de insalubridade e periculosidade, mas só fazer um adendo, né, que no caso de, já que nós puxamos o tema, no caso de Covid-19, a perícia é desnecessária, não vai ter, porque o perito no máximo vai apurar que o cara teve ou não teve, através de um exame, o perito médico, mas apurar como contaminou, onde contaminou, o que gerou, não tem como, é desnecessário. Felipão falou da Juspodium, galera, também tem obra por lá, mas é o Juspodium, com todo respeito às demais, para entrega, ninguém supera a Juspodium. É a melhor editora jurídica atualmente. Para entrega, não tem. É uma coisa sabe, você encomendou hoje o livro do Felipão, você pode ter certeza que menos de uma semana tá na sua casa, parceiro. Eu comprei do nosso parceiro, amigo Danilo Gaspar, o livro de honorários dele, que eu tô no meu mestrado, eu tô escrevendo sobre. Logo que eles lançaram, chegou tipo em uma semana no meio da pandemia, eu não acreditei. De entrega, de editora jurídica, tá na frente. Não, a Juspódio é fantástica, assim, em termos de entrega, em termos de editoração também, na qualidade do material, é impressionante. Não é porque a gente é de lá não, mas realmente eu concordo contigo. Eu acho que é a melhor editora jurídica do Brasil, disparado hoje em logística, em tudo. E autores também, né? Os autores da Juspódio são muito bons também. Deixa eu falar uma outra coisa aqui, então. A gente falou a situação, já mencionamos aqui a situação do pensionamento. Eu mencionei, imagina se o trabalhador falece, né? E aí aquele empregador vai ter que pagar uma pensão mensal vitalícia. A gente sabe que tem uma jurisprudência, esse é um tema que o Supremo não julgou ainda, mas eu estou puxando porque eu acho que o Supremo ele vai acabar julgando isso talvez muito em breve, talvez até com uma tendência diferente do TST, que é aquela situação do pensionamento. A gente sabe que o TST firmou jurisprudência dizendo o seguinte, olha, pouco importa que o trabalhador receba uma pensão pelo INSS, no caso de doença ocupacional, de acidente de trabalho,
pouco importa que ele receba a pensão pelo INSS, porque a pensão que vai ser paga pelo empregador é uma indenização, né? Uma indenização, uma reparação por um ato ilícito e, portanto, ele vai acumular, quer dizer, são fundamentos diferentes, são causas jurídicas diferentes, quer dizer, a pensão do INSS e a pensão do empregador, e por isso eles permitem acumulação. O TST, isso é pacificado, tranquilo no TST, não tem a menor dúvida lá. Mas aí, essa é uma situação que eu sempre penso um pouco, assim, por mais que a gente aplique a jurisprudência, é uma situação que eu me pego pensando às vezes, né? Porque é claro que há casos e casos, né? Mas vamos imaginar uma situação de responsabilidade objetiva, que o próprio Supremo falou que se aplica no processo do trabalho, no direito do trabalho, a responsabilidade objetiva do empregador. Às vezes sem culpa, né, daquele empregador, e ele vai ter que pagar uma pensão mensal vitalícia. Ele fica preso. A gente sabe que esse tipo de condenação, você deve ter passado por isso já com certeza, se é mais antigo do que eu na magistratura, esse tipo de situação é uma situação dramática às vezes. Porque quando você pega uma pequena empresa, uma média empresa, essa sentença é aquela sentença que é paulada, né? Que é valor milionário, porque você forma um capital e vai ser um capital muito grande para poder pagar aquela pensão, né? Ou então inclusão em folha, mas inclusão em folha geralmente não se recomenda, porque você não vai ter garantia de recebimento, enfim. Mas é um tipo de condenação muito crítica, né? Que dá um impacto muito grande e tem um potencial para fechar uma empresa até. Né? E eu te pergunto, o que você sente com relação a isso, Marcos? Você acha que é justo, que é legal isso? Você acha que o Supremo ele vai revisar isso no futuro, essa coisa de o empregador pagar a pensão acumulando com o INSS? Ou você acha que tem que ver o caso? Como é que você pensa essa questão? Não, Felipe, pô, esse tema é fundamental, né? E é bom ter a oportunidade de falar, né? Que todos, né? Juiz, advogado, logicamente, principalmente as partes, mas lidar com ações acidentárias não é fácil. Você mexer com um trabalhador queimado, amputado, cortado, incapacitado para andar, para se locomover, para enxergar, para ouvir, são ações pesadíssimas. E são aquelas ações que o magistrado, pelo menos falo por mim, mas sei que serve para todos, no sentido que mais toca o coração, no sentido, porque qual o valor de uma vida, qual o valor de um braço, qual o valor de uma perna, qual o valor de voltar a andar? E não é só esse valor que, em tese, só esse valor poderia ser levado em conta, mas não é, porque nós temos que dar uma indenização, tanto moral quanto material, que a vítima fica satisfeita, mas também não esquecer que o agressor possa cumprir. Porque não adianta eu, Felipe, darmos uma sentença linda de 10 laudas, valor da condenação 50 milhões, só que é um boteco da esquina do seu Manuel. O que o seu Manuel vai fazer? Vai lá pro fórum com a chave do boteco, a chave do Passat, a camisa do Flamengo e a sogra. Tá aqui, é tudo que eu tenho de mais valioso. E vai entregar, não vai pagar. Agora, por isso, o pensionamento sempre, não é só, lógico, de um lado formal, você pode falar, não, é só ver a incapacidade, ver o percentual e ponto. Mas não é só isso, né? A gente tem que ver até que ponto vai ser uma sentença efetiva no sentido de cumprimento. Felipe, se me perguntasse isso há vou colocar uns 8 anos atrás, 5 anos, eu ia falar, não, Felipe, eu vejo sem risco nenhum o STF mudar essa interpretação. Uns 6, 7 anos atrás, eu acho que eu falaria tranquilamente, não, Felipe, aí tá pacificado, já tá no TST, depois o STF vai manter e segue a vida. Não vai compensar, são naturezas diversas. Tem a lei previdenciária que expressamente fala, lá na parte final da lei. Tem a própria interpretação do artigo 7º, inciso 28, quando fala, além de outros. Então tá fácil, não vai. Isso há 6, 7 anos atrás. Agora hoje, Felipe, por isso esse tema a ser mencionado no livro é excelente, porque hoje, sinceramente, eu não ponho a mão no fogo. Existe sim a chance da nossa Suprema Corte alterar essa interpretação no sentido de entender que se compensa ou que se deve ser deduzida. Hoje existe o risco. Não só esse tema. Você puxar esse tema é excelente, mas eu acho que hoje os temas que chegam ao STF, a todos nós, merecem uma atenção. Por isso, o brilhantismo da sua obra. Por isso, quando eu abri a live, não foi só por amizade, por admiração, foi pela necessidade mesmo. Hoje, chegando um tema no STF, todos têm que ser... Eu vou dar um exemplo rápido, amigo. O que não sei se te gerou surpresa, você não quero nem ousar falar de processo com você, que você é doutrinador, mas o que me gerou surpresa, do representante comercial. Para mim, na minha cabeça, a competência, a pessoa física representante comercial, era um típico exemplo de relação de trabalho e não de emprego, que seria da nossa competência. Sabe? Era um tema assim que, se eu apostasse dinheiro, não gosto de apostar, mas se eu apostasse, não, aposto 100zinho em nós. É nós, essa ninguém tira. E o Supremo chegou lá e mudou.
e o Supremo mudou a nossa competência quanto ao representante comercial. Então, por isso, hoje, respondendo a sua pergunta, hoje eu penso que temos risco, sim, Felipão, de o Supremo perfeitamente mudar essa interpretação. Entender ou que se compensa, ou que, no mínimo, deve abater o valor, sabe? Ou até o pior, como eu falei, entender que se recebe do pensionamento do INSS não tem direito ao pensionamento civil, da indenização. Sem dúvida, eu concordo contigo. Eu acho que também é essa linha. Eu acredito que se esse tema chegar ao Supremo, eu acho que vai chegar em breve com o recurso extraordinário, eu acho que existe uma chance muito grande, pelo que a gente está vendo, de mudança do entendimento do TST. Né? E talvez ou calibrar, como você falou, ou até mesmo excluir a responsabilidade do empregador pelos danos materiais, pelo pensionamento, e aí ficaria só o dano moral, talvez, no caso de doença ocupacional e de acidente. Eu acho que isso é uma possibilidade muito, muito forte. Né? E realmente, concordo com você, isso aí não tem dúvida nenhuma. O Supremo ele vem modificando, né? Vem modificando bastante os entendimentos que sempre foram prevalecentes nos direitos do trabalho, na justiça do trabalho como um todo. E vem numa linha muito grande que eles chamam de flexibilização, que eu costumo até dizer que essa palavra flexibilização, na verdade, é um eufemismo para chamar redução e supressão de direitos. Né? Quando você não quer falar, eu vou tirar um direito, vou reduzir um direito, eles falam flexibilização, vamos flexibilizar. Né? E aí essa fica uma palavra menos antipática. Então é isso que a gente tem visto na prática, enfim. E essa questão da competência também é uma outra situação também que vem acontecendo, de redução tanto pelo STJ quanto pelo Supremo, de redução da competência da Justiça do Trabalho, né? Então, até algumas vezes contra o texto da lei, né? Quer ver uma situação também que acontece isso, que já acontecia antes da mudança da lei e que eu acho que vai continuar acontecendo, embora eu discorde, a situação da recuperação judicial e da falência, né? Que o STJ fala o seguinte, olha, não interessa, né? Deu uma travada aqui. O texto da lei, a Lei 11.101, a Lei de Falência, ela fala, olha, prazo máximo de 180 dias de suspensão das execuções e tal. Mas o STJ falou, não, esse prazo é um prazo impróprio. Então pode demorar 2, 3, 5, 10 anos, não importa. O juiz de trabalho nunca vai poder praticar um ato de constrição, um ato de penhora dos bens de uma empresa em recuperação judicial. Né? Então eles decidiram isso, a meu ver, contra o texto expresso da lei. Né? E até teve a mudança agora recente, a Lei 14.112, que, a meu ver, ela até supera esse entendimento também do STJ, mas eu acho muito difícil, eu acho que eles vão manter esse entendimento de que não há competência nossa. E esse caso do representante comercial, você deve ter visto, teve até uma situação recente que foi eleição monocrática, e realmente uma eleição colegiada do Supremo ainda, eleição monocrática da ministra Carmen Lúcia, que era uma situação, salvo engano, daquele transportador autônomo de cargas. Sim, lembra dessa situação? E qual era a situação? O trabalhador pedia vínculo empregatício. Ele alegava que aquele contrato civil era uma fraude e que, na verdade, ele era um trabalhador subordinado, CLT, e ele pedia, portanto, o reconhecimento do vínculo empregatício. E a decisão monocrática da ministra Carmen Lúcia, ela falou que a Justiça do Trabalho não é competente. Então, veja, eu não estou falando aqui sequer do contrato autônomo. Eu concordo com você que, a partir da emenda constitucional 45, a competência para julgar qualquer trabalho autônomo, eventual, é da Justiça do Trabalho, né? Mas não estou nem entrando nesse mérito. Quer dizer, o caso concreto era pedido de vínculo. E aí se chegou ao extremo de dizer que a Justiça do Trabalho não é competente para julgar vínculo de emprego. Então, é claro que é uma decisão monocrática, uma decisão única, mas isso mostra o perigo dessa situação. Né? Se isso for para frente dessa forma, eu fico me perguntando o que vai sobrar da Justiça do Trabalho daqui a 5, 10 anos. Né? Então, assim, é uma tendência aí de supressão e de restrição. Mas deixa eu te perguntar um outro assunto, só para a gente fechar aqui. A gente não quer fazer live longa, porque ninguém aguenta mais live longa também, né? A pandemia, o pessoal tá fazendo live pra caramba, já fez. Mas conversar com você, o tempo passa muito rápido. Né? Você vê meia hora, conversa boa, o tempo voa. Mas só um temazinho que eu queria te ouvir também. Você mencionou aí o NTEP, né? O Nexo Técnico Epidemiológico Previdenciário, né? E é uma situação que aparece, quer dizer, o INSS ele tem aquelas tabelas lá do NTEP, né? E aí já presume que existe, por exemplo, um risco ocupacional para uma categoria X ou Y. Né? No caso dos bancários, por exemplo, a situação de até da LERDOS dos bancários, enfim. Né? E aí eu te pergunto o seguinte, você tem usado isso, Marquinhos? Você usa na prática? Você acha que o NTEP ele pode ser usado? Que o Supremo decidiu, né? Tinha uma discussão até se era constitucional, porque diziam o seguinte, isso viola a liberdade do médico perito do INSS, porque o NTEP, só para explicar para os amigos que estão ouvindo, a maioria deve saber já, mas enfim, o NTEP ele é uma coisa, uma sistemática usada pelo INSS. Então, quer dizer, para orientar o médico perito, porque quando ele vê aquele trabalho, aquela doença, ele já reconhece ali o nexo causal, então que seria um direcionamento para o perito. E aí se discutiu numa ação direta, até anotei aqui,
ação direta 3931, a DI 3931, se discutiu, isso aí tira a liberdade profissional do médico perito, porque o médico perito ele não pode mais examinar, enfim, o Supremo rejeitou e falou que não, que o perito ele pode analisar sim, né? Ele pode, inclusive, eventualmente discordar daquilo ali, mas é um direcionamento, né? Você aplica, o que você acha desse NTEP? Você acha que é útil para nós? A gente pode usar de alguma forma? Não, excelente tema também, Filipão, excelente. Só dar um salve aqui para queridos participantes de sempre gentis, o Lauro de Campos, sempre parceiro em tudo que é evento, o Lauro está participando, o Paulo Basílio também, um amigo das antigas, o Paulo, que é poeta, escreve cada poesia bonita, o Michel Borges também, meu parceiro de mestrado até, Luiz Carlos Alencar, tem uma galera do bem aqui assistindo, então um salve aí para a galera que está acompanhando, assistindo, obrigado. Felipe, só um parênteses rápido, quando você falou da questão da recuperação judicial, até um histórico. Quando eu fiz a ENAMAT, a Escola Nacional, naquela visita institucional ao STF, foi no dia da votação da competência da Justiça do Trabalho para julgar a recuperação judicial da Varig pela Gol, e no qual o STF decidiu que não era nosso. Mas ali foi uma arrebentação da Justiça do Trabalho, devia ter uns 70 juízes do trabalho novos, e eu acho que eles nem lembraram que tinham novos juízes ali, daquela visita institucional. Eu lembro que até o ministro Marco Aurélio, quando acabou, veio conversar com a gente, falar, porque ali eles falaram um monte da Justiça do Trabalho, no sentido que o juiz só quer saber de executar, penhorar, pegar patrimônio. E essa jurisprudência que você trouxe, eu vejo que hoje, eu concordo com você, a nova lei vai até de encontro, vai de frente. Hoje seria até melhor pensar em aplicar a nova lei do que a jurisprudência. A jurisprudência deixa um período até mais aberto, até acabar, até podendo, como você falou, chegar a 2 anos. Do nexo técnico-epidemiológico, Felipe, eu, assim, vou ser bem sério, não aprofundei o estudo, mas eu particularmente, do que eu estudo, do que eu já estudei, do que eu leio, do que eu penso nessa decisão do STF, com todo respeito a essa interpretação dos peritos, eu não vejo que viola, até porque a própria lei prevê a possibilidade de ser impugnado esse nexo, primeiro administrativamente, lá perante o INSS mesmo, no âmbito do INSS existe essa possibilidade do empregador querer questionar, e aí nesse caso vai ter o trabalho do perito lá, na sua atuação, e depois judicialmente. No caso do magistrado, o que ele gera o nexo? A presunção do nexo causal. E nada impede do empregador poder afastar essa presunção, inclusive requerendo a posição da prova pericial. E aí eu vejo que se o juiz indefere um pedido de prova pericial da reclamada, no sentido de querer afastar esse nexo técnico-epidemiológico, vai dar cerceamento de defesa. Porque é o seguinte, eu posso aplicar o nexo, como magistrado sou livre para aplicar. Se o processo morre, acaba com eu aplicando, o nexo causal é presumido, o reclamante ganha. Agora, a reclamada tem o ônus de afastar essa presunção, e é direito dela, ela pode requerer a produção da prova pericial, e se o juiz aí o indeferir, eu vejo que zera um cerceamento de defesa. Então, com todo respeito à interpretação do perito, eu vejo que eu não sustentaria essa limitação à atuação do perito, essa não aplicação do nexo. Eu vejo que dentro daquela lista, eu acho que não poderia, como nós falamos aqui, querer tentar interpretar o nexo técnico-epidemiológico de forma extensiva. Então, para os profissionais da saúde, eu vou interpretar que tem um nexo causal presumido, nexo sem uma lista, sem uma classificação, sem um estudo, como a própria lei previdenciária prevê. Aí eu vejo que não. Agora, dentro daquilo que a lei previdenciária já o trouxe, dentro da lista, das tabelas, da classificação, dentro de já ter feito um amparo, um estudo que aquele nexo causal é presumido, eu vejo válido, uma vez que não impede que seja afastado esse nexo. Não é uma coisa que é vinculante. Uma vez caracterizado o nexo, acabou, é aquilo, ponto final. Porque até administrativamente, poderia falar, mas está vinculando administrativamente o INSS. Não, porque a própria lei autoriza que dentro do INSS também se questione. Então, por isso eu vejo que não, Filipão. Perfeito, perfeito. Agora, uma situação que pode aparecer para a gente na Justiça do Trabalho, vamos pensar o seguinte, até o Mírio Colim falou aqui, estatísticas, realmente é com base em estatísticas, né, com base em situações que são apuradas estatisticamente, e aí se define aquele nexo presumido. Mas uma situação que pode aparecer para a gente, vamos pensar que, não sei se você pegou já esse tipo de situação, uma situação em que o INSS não deu benefício acidentário, ou aquele trabalhador, enfim, não pediu o benefício, por algum motivo não ficou afastado do INSS, mas enfim, em suma, não tem o benefício acidentário para esse trabalhador. Só que é uma atividade em que existe o NTEP, tá? Vamos trabalhar com o exemplo dos bancários aí, o Lerdorf dos bancários e tal, e é uma situação que esse bancário, então essa bancária vem a juízo pedindo indenização, dano moral, material por aquela doença ocupacional, não tem benefício previdenciário, acidentário, por exemplo, né, ou qualquer benefício previdenciário, e então vem a questão do ônus da prova. Será que o NTEP ele pode ser usado pelo juiz de trabalho para a inversão do ônus da prova?
mesmo que o INSS não tenha concedido, quer dizer, eu vou considerar, olha, já que essa doença que está no NTEP lá, como doença ocupacional para essa categoria específica, eu vou inverter e aí o ônus da prova vai ser no caso da reclamada, por exemplo. Você acha que é possível usar esse raciocínio ou seria demais? Pô, Felipão, boa pergunta. Só antes, deixa eu só dar um salve para um querido colega nosso, amigo carioca, que está em São Paulo há muito tempo, o Daniel Rocha Mendes, juiz, colega aqui do TRT2, mas é carioca, não perde o lado carioca por ser tão gente boa. Foi um dos colegas, os primeiros colegas que me recebeu tão bem aqui em São Paulo, quando eu entrei na magistratura aqui em São Paulo, exatamente mantendo o perfil carioca, né? Então, o Daniel falou que estava lá também, lá no STF, na data. Um abraço para você, meu amigo. Felipe, eu vejo possível, sim. Eu vejo que o Poder Judiciário Trabalhista, eu como juiz, não estaria vinculado à não concessão do benefício lá no âmbito previdenciário. Lógico, vai ser uma tese a reclamada, o banco vai vir com os dois pés, vão tentar destacar, olha, lá não teve o reconhecimento, como você vem aqui. Mas, assim, falando juridicamente, isso não me impede, não me proíbe que eu decida contrário ao INSS. Penso eu que é plenamente possível decidir, ainda que o INSS não tenha concedido esse benefício lá, aqui, utilizando do nexo técnico epidemiológico, interpretando que tem. Ele vai ter que me demonstrar que tem a lesão, demonstrando através de atestado médio, documentação, que ele tem a LER, que ele tem a lesão, eu vejo que sim. Que aí é caso de inversão no número de prova, sim, caberá o banco tentar afastar. E como eu falei, só que aí na prática vai ficar meio que no mesmo, porque o banco vai requerer a perícia, eu entendo que eu tenho que deferir essa perícia para evitar o cessamento de defesa. Mas caso o banco se omita, que é meio difícil, mas caso ele se omita, eu condenaria só com base nisso. Claro, sem dúvida. Olha, já passamos aqui, chegamos a 40 minutos de sair de live, já passei do tempo que eu tinha prometido que eu ia te tomar aí. Meu amigo, quero te agradecer mais uma vez aí muito, cara. Você, como sempre, é um show de carisma, de conhecimento jurídico, de simpatia, de didática, né? Então, o tempo voa contigo aí, né? Não é à toa que você tem essa legião de fãs aí. E é isso, cara. Foi ótimo poder comemorar aí o lançamento do livro contigo, né? Já que a gente não pode fazer lançamento, né? Por conta da pandemia, mas estou fazendo mini lançamentos aí com os amigos aí. E muito bom, cara, conversar com você sempre. Quero te agradecer demais aí mais uma vez, cara. E é isso aí. Bom final de semana, né? E te passo aí para você se despedir. Valeu, Felipe. Eu que agradeço, cara. Minha admiração por você é grande, não só como pessoa, mas como... A moto passava. Passando do avião. Passou, pronto. Não só como pessoa, mas como jurista, como te falei. A grata surpresa que foi quando eu recebi sua obra de processo, estudar por ela, acompanhar ela, indico para os alunos concurseiros, usei na apresentação de mestrado e agora essa nova obra brilhante. Reforço o convite aos meus seguidores que estão aqui acompanhando. Sigam o perfil do professor Felipe Bernardes. Comprem essa obra, Direito do Trabalho no STF. Já vamos pentelhar o Felipão para fazer uma próxima de Processo do Trabalho no STF, exclusiva, porque também vai vir muita coisa de debate lá. E, Felipe, parabéns, sucesso, é brilhante, já está consagrado, jurista consagrado. Foi um motivo de honra mesmo ser chamado para participar do evento do lançamento de um livro que com certeza vai ser um sucesso. Obrigado, Felipe. Obrigado, Cuida. obrigado, só não desejo sorte pro seu Flamengo, não, que é o meu aí é demais para você, né? Aí é demais para você. Aí já seria muito. Maravilha. Obrigado, meu amigo. Gente, um beijo e abraço a todos aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Valeu, galera.